Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para Romanos 15. Romanos capítulo 15. Hoje à noite nós vamos permanecer aqui em Romanos capítulo 15, versículos 1 a 7 e também Romanos capítulo 14. Romanos 15 para começar hoje à noite. Só lembrando nossa igreja que sexta-feira agora começa o acampamento da igreja, tá? Nós, graças a Deus e graças a vocês, nós passamos o número mínimo para atingir. Era 120, temos mais que 130 agora indo para o acampamento. E ainda tem tempo, se você quer, só fala com a irmã Jaqueline depois do culto. Vai ser sexta à noite, sexta à tarde, sábado. Voltaremos domingo que vem, após o almoço lá no acampamento. É 1 hora mais ou menos de viagem. O culto de domingo que vem vai ser normal, tá? Menos a escola dominical. Não vai ter a escola dominical somente domingo que vem. Dá tempo para as pessoas voltar, descansar um pouco. E o culto vai começar 7h30. Então chega 7 horas mais ou menos para ser preparado, principalmente para começar o culto. 7h30, tá? Só semana que vem. Domingo passado eu comecei a falar sobre a maneira em que nós nos tratamos uns aos outros dentro da nossa igreja como membros, como irmãos em Cristo. Essa música que nós acabamos de cantar, falando sobre queremos ver a Deus. O irmão Guilherme explicou que a Bíblia diz, se nós queremos ver a Deus, temos que ver vidas santas. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Então nós sabemos que tem que ter alguma coisa acontecendo em nossas vidas que modifique. Não apenas o que nós queremos e o que nós achamos, mas na maneira que nós falamos e agimos e reagimos uns aos outros. Nessa música também falou sobre o Deus sobrenatural. Hoje em dia nós não vivemos na época, no momento dos milagres. A gente não vê os milagres da Bíblia acontecendo hoje em dia. Como a pessoa então vai ver que Deus é sobrenatural? Como você vai provar para alguém que existe um Deus? Não temos mais a época que nós ouvimos a voz do céu. Jesus não está andando aqui nessa terra fazendo milagres, curando as pessoas, levantando as pessoas de morte. As pessoas podem até dizer que eu não vejo Deus aqui nesse mundo. Olha o que está acontecendo. Os catástrofes, mortos. Parece que todo domingo dá para falar de uma coisa que aconteceu ruim durante a semana. Aqui no Brasil, um homem entra num creche e queima as crianças. Nos Estados Unidos, um homem aluga um suíte num 32º andar e mata 59 pessoas. Por nada. Já passou uma semana e ninguém sabe por que ele fez isso. E as pessoas podem olhar ao redor e dizer, mas onde está Deus? Onde eles vão ver Deus? Será que eles vão ver Deus quando entra em nossa igreja? E ouvir as músicas que nós cantamos louvando esse Deus? E saindo para o mundo e... Então cante sobre Deus, levanta as mãos para adorar a Deus, mas onde está Deus? Como você vai provar para qualquer pessoa que tem um Deus na sua vida? A Bíblia diz, na maneira prática que nós vivemos. Você lembra a história quando Elias, no Antigo Testamento, ele fez aquelas grandes coisas,
derrotou todos aqueles profetas de Baal, e depois disso ele ficou muito deprimido. Ele foi para um lugar longe da cidade, sentou debaixo de uma árvore e falou para Deus, tira a minha vida, é só eu que estou aqui, tentando de viver por ti. Ninguém está vendo esse Deus. Ele ficou tão deprimido depois dessa grande batalha que ele venceu pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que Deus passou terremoto na frente, passou o vento, passou coisas enormes. E o Elias procurou ouvir a voz de Deus nessas coisas enormes e não ouviu nada. Mas ele depois ouviu uma pequena voz, que era a voz de Deus. As pessoas procuram, até hoje em dia, milagres, eventos grandes, coisas enormes, achando que Deus está somente nessas coisas. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus está em todas as coisas pequenas na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, na maneira que você trata a sua família, na maneira que você trabalha, na maneira que você obedece às leis e na maneira que nós tratamos uns aos outros aqui na igreja. O Deus sobrenatural, Ele tem o poder para fazer uma obra sobrenatural nas nossas vidas. Ele modifica até a maneira que nós pensamos, até as nossas opiniões, até os nossos sonhos. Se nós louvamos um Deus criador do mundo, dono do universo, sobrenatural, mas não tem poder de modificar a minha vida, não tem poder de tirar de mim os palavrões, não tem poder para que eu tenha o desejo de ir na igreja e te louvar, e louvar a Deus, que eu não tenho o desejo de compartilhar com os irmãos, que eu sou a mesma pessoa que era antes do mundo, a única diferença é que agora eu frequento uma igreja. Cadê o Deus sobrenatural? Se Deus não tem o poder de mudar a minha vida, como Ele tem o poder de fazer qualquer coisa? E a única maneira que eu tenho para demonstrar esse Deus é através das minhas ações, das minhas palavras, da minha vida. Mas quando nós entramos numa igreja e tem opiniões diferentes, tem pessoas fracas, tem pessoas fortes, tem divisões, tem essas panelinhas nas igrejas. Nossa igreja não tem nenhum. Tem essas coisas. A pessoa que pode até ser membro de uma igreja vai, mas cadê o Deus? Eu vejo as mesmas coisas na igreja que eu vejo nas ruas. Por isso, a Bíblia nos ensina que nós devemos deixar Deus modificar as nossas vidas de maneira sobrenatural, quer dizer, não é normal para a gente agir assim e reagir assim, e ter essa comunhão entre os irmãos que é incomum, para as pessoas ver que há uma coisa diferente. A maior parte do Novo Testamento fala sobre esse tipo de vida. Trabalhe com as suas mãos. Paga as dívidas, ama a sua esposa, respeita o seu marido, ensina os seus filhos, obedece às leis, frequenta a igreja, leia a Bíblia, canta louvores, trata uns aos outros com amor. O João diz que se nós falamos que nós amamos um Deus que nós visivelmente não podemos ver, mas não amamos os irmãos, quer dizer que até evita contato com os irmãos, nós somos mentirosos. Como podemos dizer que amam um Deus que não dá para ver, mas odiamos os irmãos? Ele continua também, João, falando, se nós temos os bens desse mundo, e nós vemos o irmão que está necessitando as coisas, e não tem compaixão dentro de nós para ajudar, que o amor de Deus não habita em nós. Quer dizer, as pessoas não vão ver um poder sobrenatural de Deus nesse mundo, se Ele não vai ver nas ações
e, mais importante, nas reações do povo de Deus. Na igreja em Roma, na época que Paulo escreveu para eles, teve várias opiniões, porque tinham várias culturas. Culturas principais eram dos gentios e os judeus, misturados dentro de uma igreja. Os judeus foram ensinados desde pequeno a obedecer à lei de Moisés e todas as coisas ao redor da lei de Moisés, todos os dias santos, todas as cerimônias, todos os sacrifícios, todas as coisas, como obrigação que tinham que cumprir, senão eles iam pagar um preço muito alto. Os gentios foram ensinados desde pequeno de que não existe um Deus, ou um Deus que existe está dentro desse templo, dentro daquilo, é um ídolo aqui, um outro ídolo aqui, mitologia, teve muitas coisas na cabeça deles. E quando eles receberam Cristo como Salvador e uniram na igreja, houve muita divisão. E Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Roma, e é uma parte para fazer eles entender que tem que, dentro de tudo isso, fazer harmonia. O título da mensagem hoje é Opiniões, Enfermidades e União. Que parece que essas três palavras não vão junto. Opiniões, enfermidades e união. É isso que Jesus Cristo, ou que Paulo está falando, que existe, deve existir dentro das igrejas. E a chave é união, harmonia, uma voz e uma mente. Vamos lá em Romanos capítulo 15, versículos 1 a 7. Romanos capítulo 15. Essa mensagem é para todos nós, hoje à noite, que falamos o nome de Deus. Pode ser que tem pessoas aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador. Espero que tenha esse desejo, tenha essa convicção que a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida é para entregar a sua vida para seguir Cristo. Mas não procura a Ele nos eventos grandes, porque Ele vai falar contigo numa voz simples, numa voz sutil, falando no seu coração, para chamar você a o receber. Mas Ele diz para a igreja, nós que somos fortes, Paulo está te colocando nessa posição, porque não está falando fisicamente. O Paulo fala muito da fraqueza dele na carne. Ele não era pessoa forte. Ele foi abusado muito por pregar a palavra de Deus. Então, fisicamente, ele estava totalmente acabado. Mas, moralmente e espiritualmente, ele era forte. Então, ele diz, nós que somos fortes, eu e os fortes do membro da igreja, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Essa palavra fraqueza é a palavra enfermidade. A mesma palavra que fala sobre doença. Tá? Quando você é doente, você é o quê? Fraco. Tá? O Peg tem que continuar orando para ela. Ela, essa semana, está doente. E está muito fraca. Eu carrego ela para todo lugar que ela precisa. Não. Mas o que? O corpo se torna fraco. Tem que repousar, tem que descansar. Não dá para fazer o que você normalmente faz. Por quê? Porque tem uma enfermidade. O Paulo usa essa palavra de enfermidade fisicamente, colocando a ideia espiritualmente. Tem membros das igrejas que são espiritualmente doentes, têm enfermidades e por isso são fracos. Tá? A razão que uma pessoa é fraco na fé é porque está doente espiritualmente. Quando você é saudável na fé, você é forte. O Paulo diz, nessa igreja tem irmãs fortes que devem suportar os que são doentes. É uma coisa normal. Né? Mas muitas vezes, numa igreja, as pessoas fortes ignoram as pessoas que estão passando dificuldades, fraquezas espiritualmente, enfermidades. E não pode ser. Nós temos que suportar. Você tem que carregar para um tempo as pessoas mais fracas.
tem que amar até mais, tem que ter mais paciência, tem que ter mais trabalho para a pessoa que é fraca na fé se torne saudável e forte na fé. Ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E a parte-chave aqui, e não agradar a nós mesmos. Essa é uma obra sobrenatural de Deus. Nós nascemos nesse mundo, nós aprendemos tudo, todos os nossos sonhos, o que eu posso fazer, onde eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, quem eu vou casar, os meus filhos, tudo o que a gente faz é para nos agradar. Uma coisa normal, é uma coisa da natureza humana. Nós não procuramos coisas que não nos agradam. Você não vai começar a namorar com alguém que não te agrada. Com um inimigo, você vai, tudo que a gente faz para nos agradar. Por isso, quando essa muda na sua vida, quando você se torna membro de uma igreja, e você tem que sacrificar coisas que te agrada para ajudar um irmão ou irmã mais fraca na fé, e você faz isso com alegria, nem sentindo que é um sacrifício, essa é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida. Essa faz você entender que você está se tornando um irmão, uma irmã forte. Quando a pessoa quer só te agradar, a música tem que ser a música que me agrada. O pregador, pastor, tem que me agradar. O horário do culto tem que ser para mim. Tudo tem que ser, que acontece na igreja, tem que ser para me agradar. Essa pessoa é doente, tem enfermidade, por isso é fraco na fé. Mas quando você vai para a igreja, não para ver o que alguém vai fazer para você, o que você vai receber, quem vai falar que você canta melhor do que todo mundo. Eu canso de ouvir isso para mim. Essas coisas, não pensa que eu vou fazer uma coisa para todo mundo me agradar. O que eu vou fazer pensando nos outros para agradar a eles. Quando chega nesse ponto na nossa vida, essa é uma obra sobrenatural porque não é normal do ser humano. O que acontece no mundo? Aqueles que são fortes, o que eles fazem com os que são fracos? Pisa em cima. Porque é uma competição. Tudo o que faz é uma competição para você ter as melhores coisas do mundo. Você nunca para de ajudar os mais fracos. Você usa eles para você ser melhor. Essa é a coisa do mundo, natural. Mas quando você não pensa mais assim, nem na igreja e nem no mundo com seus negócios, é porque Deus está fazendo uma coisa. E as pessoas vão ver isso em você, e assim eles vão reconhecer Deus. Nós sempre falamos que nós somos, para algumas pessoas, nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Porque as pessoas que não conhecem Deus, a maioria não vão numa igreja, não tem amigos que são crentes, não vivem num lar cristão, e onde eles vão ouvir coisas de Deus, são nós. Mas se nós somos igual a todo mundo, eles nunca vão ver Deus. Porque Deus não vai aparecer mais. Não vai ouvir a voz de Deus. Não tem milagre que muda o mundo. No livro de Apocalipse, vai acontecer no futuro. Mas por enquanto não tem isso mais. Deus deixou a sua igreja aqui na terra, por 2000 anos agora, para representar Cristo. E se a igreja não está representando Cristo, o mundo não vai ver. Por isso, na maneira que nós tratamos uns aos outros aqui, como irmãos e irmãs nessa igreja, é tão importante. Porque somente assim vão ver. E quando você age e reage diferente, é uma obra de Deus. Versículo 2 diz, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Tem pessoas que vão agradar o próximo para receber alguma coisa em retorno. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu agrado você,
Mas se você não me agrada depois, vou parar. Sabe que eu já ouvi isso muito? Nós ajudamos as pessoas, falando que é de boa vontade, de bom ânimo, de agradar o meu irmão. E a pessoa talvez abusa. A pessoa nem te agrada. A pessoa pega o que você faz e usa para outra razão. Já aconteceu. E eu já ouvi a pessoa, mas eu não vou ajudar mais. Eu perdi o ânimo de ajudar, porque... Então, está fazendo por quê? Para agradar si mesmo. Vamos parar de nos agradar e olhar em oportunidade para agradar os homens. Os homens, para edificar eles, a obra de Deus. O Paulo ensinou, Jesus ensinou, que nós não devemos agradar o homem para agradar o homem. Só para ele sentir melhor, só para nós recebemos alguma coisa. Isso é errado. Mas como um irmão em Cristo, que precisa ajuda, ele é, por enquanto, o irmão, irmã com enfermidade espiritual, uma fraqueza, uma coisa, uma opinião que nós vamos ver na sua vida que não está correto, mas acho que está certo. Então, por isso está mais fraca. Vamos ajudar, vamos levantar, vamos fazer tudo para agradar, para edificar. Por quê? Porque Cristo é o nosso exemplo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Fala uma vez na Bíblia, no Novo Testamento, que conta a história de Cristo, onde Jesus não pensou nos outros e só pensou nele. Houve um momento no jardim, na noite que ele foi traído, que ele ia começar a crucificação. Ele foi orando diante de Deus, o Pai. Ele disse, se for possível, tira essa pena, essa que eu vou receber, tira isso de mim. Tira essa, ele usou a palavra cala-se, tira isso de mim. Ele, rapidinho, ele pensou assim, mas depois o que ele falou, o que ele completou a sentença. Mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Nós temos essa atitude? Nenhum lugar na Bíblia nós achamos Jesus pensando para te agradar, ao invés de agradar os outros. Ele diz, versículo 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Essa é dentro do Salmo 69. Pode marcar na sua Bíblia em casa, com o tempo pode ler. O rei Davi escreveu esse salmo, como também ele escreveu o Salmo 22, dos problemas que ele estava pessoalmente sentindo. Mas ambos, Salmo 22 e Salmo 69, escrito centenas de anos antes de Cristo, mas falaram do que Jesus sentia enquanto ele estava aqui na terra. São profecias sobre o que Jesus ia passar. E ver as pessoas que insultam Deus, a pessoa que blasfema Deus, as pessoas que odeiam Deus, tirou toda aquela raiva e jogou em cima de Cristo. Todos os demônios, tudo do inferno que odiava Deus, atacou Cristo enquanto ele estava na cruz. Jesus sentiu toda aquela ira dos pecadores sobre ele. E ele sabia disso. A Bíblia diz que o rosto de Deus, de Cristo, estava fixo para ir em Jerusalém. Os discípulos, naquela última semana da vida dele, falam para ele, por favor, não vai para Jerusalém. Eles estão lá esperando. Eles vão pegar você, vão querer matar você. Mas não podia desviar Cristo da vontade de Deus, porque alguém tinha que morrer para os nossos pecados. Alguém tinha que sofrer para o seu pecado. E Jesus não quis aquela pessoa sendo você. Por isso ele falou, eu tenho que fazer, eu tenho que assumir. E ele pensou em nós. Tem uma música em inglês, eu não sei se é traduzido,
Mas enquanto ele estava na cruz, ele pensou em mim. Jesus nunca fez nada. Se Jesus é o nosso exemplo, e especialmente quando nós chegamos aqui na igreja, como nós podemos agir diferente? Como nós podemos colocar as nossas opiniões em cima dos que os irmãos, achando que nós somos mais importantes? Quando Deus nos tem abençoado, como nós não podemos usar os bens materiais para ajudar os outros irmãos em Cristo? Enquanto temos oportunidade, que falei domingo passado, vamos ajudar. Especialmente os que estão na casa da fé. Ele continua aqui em Romanos 15, agora versículo 4. Pois tudo, está falando do Antigo Testamento, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, esse é o conforto, o consolo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Dois domingos atrás eu falei sobre a esperança. Que Deus sabia que era uma coisa tão importante, que é um dom de Deus para receber a esperança. Mas eu tenho que manter essa esperança. Eu recebi a esperança quando eu recebi Cristo como meu Salvador. Eu tenho essa esperança embutida dentro de mim. Mas não adianta ter alguma coisa se não pôr em prática. Como eu posso manter a esperança que eu tenho? A Bíblia diz, através das Escrituras. Só isso. Parece que cada estudo, cada pregação, cada lição sempre volta para o fato de que para receber as bênçãos de Deus, tem que estudar a Bíblia, tem que ler as promessas de Deus, de Gênesis até o Apocalipse. Temos que entender, temos que pôr em prática. Ele diz assim, tudo que foi escrito, não somente Salmo 69, falando de Cristo, mas tudo que foi escrito, desde Gênesis até Malaquias, que ele fala das coisas do passado, foram escritos para que o nosso ensinamento, que nós podemos aprender através das lições, através das vidas dos outros, através de Deus abençoar, de Deus castigar. Nós aprendemos tudo. Como as pessoas perseveraram na fé, como Abraão, para finalmente receber a promessa que Deus deu. Como Moisés de todo problema, mas como ele conseguiu livrar o povo de Deus depois de muitos problemas no Egito. Nós lemos essas histórias e nós vemos como Deus andou junto, como Deus cumpriu suas promessas com as pessoas com muito menos do que nós conseguimos perseverar até o fim, recebendo as promessas de Deus. E quando nós lemos essas histórias, essa nos dá consolo, conforto e esperança. E por isso nós temos que ler a palavra de Deus. Não somente um domingo antes da pregação, antes do estudo da escola dominical, mas durante a semana lendo as histórias. Tem alguns irmãos que já começaram em Gênesis. Tem mulheres que lê não sei quantas vezes por ano, Bíblia inteira. Nós temos que ser essa que dá esperança, essa que dá perseverança. Segundo a Bíblia, não é que nós estamos falando. A Bíblia diz, a leitura, os estudos, tudo que foi escrito para nos dar bom ânimo, conforto e perseverança para conseguir pôr em prática a nossa esperança. Tem pessoas que falam, mas eu sou assim, eu trato pessoas assim, eu reajo assim, eu sempre fui assim, infelizmente sempre vai ser assim. Vai ser assim até você deixa a obra sobrenatural de Deus modificar a sua vida. E quando Deus modifica a sua vida, você é diferente. Você se torna como Cristo. A razão da sua salvação, diz em Romanos 8, era para Deus modificar você, a imagem de Cristo. Essa é predestinado, essa é uma decisão pré-ordenado por Deus desde o começo do mundo, que as pessoas que recebem Cristo como Salvador, Deus vai trabalhar na vida deles para eles se tornar como Cristo andava aqui na terra 2000 anos atrás. Esse é o alvo de Deus para todos nós. Então nós não podemos dizer, mas eu acho que eu não vou mudar assim. Não tem muita esperança.
Por quê? Porque não está na Bíblia, não está na oração, não está confiando e não tem consolo, conforto nas Escrituras. Ele continua, versículo 5. O Deus que concede perseverança e o ânimo. Uma melhor tradução seria o Deus de conforto e um Deus de perseverança. Tá? O Deus é essas coisas. Deus é um Deus de perseverança. Deus vai perseverar não somente até o fim, mas Ele é eterno. É impossível Ele parar. É impossível Ele desistir. Ele é eterno. Ele é um Deus de perseverança, de consolo, de bom ânimo. E Ele quer nos dar. Então, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus. Para que, com um só mente, a palavra aqui seria melhor mente, coração é o centro do seu ser. Não é só de vez em quando com emoção, vamos unir. Mas é sempre, é quem você é. Você é a pessoa que vai unir uns aos outros em Cristo. Um somente e uma só voz. Glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece numa igreja, as pessoas podem entrar e ver uma diferença. Eles veem, essa igreja é unida. Tem várias opiniões, e nós vamos falar rapidamente depois sobre essas opiniões. Tem várias opiniões. Mas ainda a igreja é unida. Isso é uma obra de Deus. Porque pessoas podem ficar ofendidas através das opiniões dos outros. E acho que a minha opinião é mais importante que a sua. Eu não vou ter contato com você, eu não quero receber você, eu não quero aceitar as pessoas que é diferente. Mas quando nós temos o bom ânimo de Cristo, quando nós temos a perseverança de Deus, nós temos esse desejo de ter união nessa igreja, para que nós possamos glorificar o nosso Pai. Não para qualquer outra razão, mas para honrar a Deus. E versículo 7 diz, portanto, aceitam-se. Essa palavra aceitam-se seria melhor recebe. É a mesma palavra em João capítulo 1, quando diz, mas quem recebe Jesus, Deus deu o poder de se tornar um filho de Deus. E nós temos que nós não simplesmente aceita Ele, a ideia dele, nós recebemos Ele na nossa vida. Nós colocamos Ele como se fosse roupa. Nós vestimos a Ele. Nós estamos dentro dEle, dentro de nós todos os dias. Nós recebemos Ele em nossa vida 24 horas por dia, para sempre. Tá? Ele está dizendo assim, essa mesma palavra lombano, ele está escrito aqui, é traduzido aceite, mas é recebe. Portanto, recebem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O fim, o alvo é sempre para a nossa igreja honrar e glorificar a Deus. Se lembra, o contexto aqui é união na igreja local, onde há diversas opiniões, onde há culturas talvez diferentes, onde pessoas vêm de outros lugares, mas agora estão juntos. O que você acreditaram no passado, outros acreditam outra coisa, agora está junto. Como vai ser? Tem que ser pessoas fortes que vão unir. Para o quê? Para a honra e para que nós possamos glorificar a Deus. Nós temos que receber uns aos outros da mesma maneira que Cristo nos aceitou, com misericórdia, com amor, com braços abertos. Nós temos que receber, não somente aceitar, eu aceito você na nossa igreja, mas você fica lá, eu fico aqui. Não pode ser. É uma coisa de união. Em todas as igrejas tem opiniões, tem enfermidades, mas o alvo é para ter união. E pode ser ao mesmo tempo. Em capítulo 14, eu vou pedir para vocês também ler essa em casa, talvez semana que vem eu volto para capítulo 14 e explicar mais detalhadamente esse capítulo, porque é importante entender. Teve várias opiniões.
Aqui não está falando sobre erros. Aqui não está falando sobre doutrina errada. Aqui não está, capítulo 14, não está falando sobre imoralidade, rebelião, coisas que Deus não gosta. Está falando de opiniões das pessoas, da maneira que você quer servir a Deus. Um grande problema naquela época era a comida. Tinha muitos na igreja que foram criados judeus, que teve comida que era proibido eles comer. E agora os gentios na igreja comiam qualquer coisa. E quando os judeus estavam vendo que os gentios estavam comendo porco, estavam comendo certas carnes, foi um escândalo para eles. E esse grupo começou a julgar os outros que vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não amam Deus, não obedecem a Deus. E esse lado aqui, o gentio estava olhando para o judeu e falando, vocês são ridículos. Essa coisa já passou. Você pode comer qualquer coisa agora. Não precisa obedecer essas partes, porque eles foram sombras do ministério de Cristo. O Deus falou por Pedro, naquele sonho de Pedro, onde desceu todos os animais. E Deus falou, mata e come. Pedro falou, mas eu não posso comer porque está sujo. E Deus falou, não chama sujo o que eu declaro ser limpo. Então agora os gentios, e principalmente Paulo, está ensinando que pode comer à vontade. Mas dentro de uma igreja foi um grande escândalo para os judeus. Então os judeus julgando os gentios, e os gentios julgando a fraqueza, e é uma bagunça. E Paulo diz, não importa, é opinião. Os que não comem, estão não comendo para honrar Deus com as suas vidas. Aqueles que estão comendo, estão dando graça a Deus para a comida que tem, e eles estão comendo para a honra e glória de Deus. Não é certo nem errado. Então, aprende a viver em união. Os que são fortes, aguenta, suporta. O Paulo diz, realmente, não tem nada errado com comer de carne. Mas se eu comendo carne vai escandalizar o irmão mais fraco, eu não vou comer. Deixa. Ele diz que o reino de Deus não é comer e beber. É justiça, fidelidade, misericórdia e amor. É muito maior do que nossas opiniões. Às vezes, igrejas se dividem por opiniões. Literalmente, eu conheço pessoa que falou para mim, o pastor, antigamente em Califórnia, houve uma igreja não muito grande, e é óbvio, porque não ficou muito grande. Eles iam mudar o ambiente da igreja, mudar da cor, como nós vamos fazer, né, daqui a um pouco. E eles não podiam decidir a cor da cortina. Teve pessoas que quis uma cor, e outra que, teve pessoas que quase metade da igreja saiu da igreja por causa da cor das cortinas. Opinião. Eu tentei essa semana pensar, mas as opiniões hoje, o que é hoje que causa tanto conflito? Nós não temos conflito hoje entre dias, como tinha, né? Paulo diz, tem pessoas que acham que um dia é mais importante que outro. Nos judeus tinha dias, semanas, luas, isso, tudo tinha um significado importante porque era sombras de Cristo, mas depois de Cristo não precisava mais. Mas para eles achavam que ainda era importante. Então Paulo diz, deixa eles. Estão fazendo isso para a honra de Deus. Se você não acha importante, tudo bem. É opinião. Hoje, eu estou pensando, quais são algumas dessas opiniões que dividem-nos hoje? Sabe que é grande? É música. Música. A Bíblia nos ensina para cantar, para usar todos os instrumentos, para cantar, para levantar as nossas vozes, honrar, louvar, até gritar para louvar a Deus. A Bíblia ensina tudo isso. Tem pessoas que vêm de igrejas que costume da igreja era para só usar um teclado. E se vai para outra igreja que tem mais instrumentos, acha errado. E já tem igrejas que dividem por causa disso. Tem algumas igrejas que acham que não devem usar nenhum instrumento.
Só voz. Foi criado nessa igreja, como os judeus foram criados em uma coisa, foi criado nisso, vai para uma igreja que tem um monte de instrumentos, acha errado. Começa a julgar os outros que faz. Aqueles que faz, julga os outros. E causa divisão. Que não deve ser. É opiniões. Se quer louvar a Deus sem instrumentos, louva a Deus sem instrumentos. Sem problema. Se quer ter uma orquestra aqui com 200 instrumentos para louvar a Deus, o Salomão tinha muito mais que isso. Faz isso. E se está fazendo para honrar e glorificar a Deus, está certo. Mas não deixe essas coisas causar divisão na igreja. Tem roupa que causa divisão. Eu uso essa roupa quando eu prego. Outra semana o pastor Tiago pregou com camisa normal. Eu fiquei muito chateado. Nunca mais vou convidar. Não, seria ridículo. Ridículo. Sabe que anos e anos atrás, meu primo do meu pai, a idade do meu pai, ele tem 80 e poucos anos, o pastor Ross. Que eu falei errado. Ele tem 80 e poucos anos, né? Está vivo ainda. Ele estava aqui no Brasil por 32 anos. Começou muitas igrejas em São Paulo. Ele falou que uma noite, quando ele era jovem aqui, ele estava pregando em São Paulo, no verão muito quente, e ele tirou o paletó, guardou, pregou como essa aqui. Estava provavelmente suando. E entrou alguém que não estava acostumado com isso, porque foi criado que o pastor tem que ter o terno inteiro. E esse homem estava escandalizado e falou para as pessoas. E desde aquela noite, o pastor Ross nunca pregou sem terno completo. Só para não escandalizar o homem mais fraco. Tá? Ele achou que é o dever dele. Não tenha tanto isso. Mas ainda tem. Roupa pode dividir a igreja. Tá? O que mais tem? Quais são as suas opiniões que você fica chateado quando... Tem tatuagem? Eu não vou pedir levantar a mão quem tem, porque eu sei que tem muitos que tem. Tem muitos que tem muitos que são escandalizados porque tem. Mas não pode mostrar na Bíblia, está certo ou errado. Alguns têm com coisas bíblicas para honrar a Deus. Tudo bem. Não pode julgar porque tem, e não pode dizer que você é ridículo porque está... Não tem razão. Vive em harmonia. Tem muita coisa. Eu sei que antigamente o homem não podia ter barba e pregar. Porque era rebelde. É uma mostra de rebeldia. Eu só tenho um pouco de rebeldia. Se fosse inteiro, seria mais. Tem muita coisa que Paulo diz, não seja assim. Opiniões. Se aquele que usa para honrar a Deus, glória a Deus. Se não usa para honrar a Deus, glória a Deus. Não pode julgar o coração da pessoa. E só um versículo que eu quero ler. Tem muita coisa aqui, mas já terminamos nosso tempo. Mas assim, capítulo 14... versículo 10. Porque você... lembra que não está falando sobre doutrina errada, não está falando sobre pecado, imoralidade, rebelião, desobediência. Está falando sobre opiniões que biblicamente não pode dizer que está certo ou errado. Tá? Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Versículo 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos deixar Deus ser o juiz nessas coisas. O Paulo continua explicando se a minha convicção é para usar um terno.
Essa é a minha convicção, que como pregador eu tenho que usar. E eu paro de usar, para mim seria um pecado. Mas eu não posso julgar o coração dos outros que usa ou não usa. Mas o que Paulo diz, se faz escandalizar o sermão mais fraco na sua igreja, não do mundo, não faz. Ou faz, porque é opinião. Tem muita coisa que nós devemos aprender. Que nós devemos nos honrar uns aos outros. Na maneira que nós conversamos, tratamos, recebemos e não julgamos. Essa demonstra o poder de Deus na sua vida. É muito fácil. Vem na igreja, canta, levanta a mão, chora, toca um instrumento, prega, ensina na escola dominical. Mas só isso que faz. Não tem interação. Por isso é impossível a pessoa chegar à santidade sem ser membro fiel de uma igreja onde vai enfrentar tantas opiniões e vai ser, por necessidade, modificado por Deus para ser feliz e usado por Deus. Eu sempre falo, sozinho você pode ser o melhor de qualquer coisa, né? Eu seria o melhor marido se não fosse para minha esposa. Sozinho, sem ninguém mostrar os meus defeitos, eu estou perfeito. Mas quando você casa com alguém e tem que se provar, é mais difícil. Eu era o melhor pai no mundo, até começamos a ter filhos. Eu era o melhor pastor, até comecei a ser pastor. Porque na nossa mente nós não temos problemas, mas quando nós começamos a interagir, né, fazer interação com as pessoas, começa a ver nossas fraquezas. E a única maneira que eu vou ser mais forte é para corrigir. A única razão que eu vou corrigir é porque tem outras pessoas envolvidas na minha vida. Por isso, Cristo inventou a sua igreja. Para que as pessoas com opiniões, culturas, bagagem, entra e aprende a ser transformado diante de Deus. Para a honra e para honrar e glorificar Deus. Se nós não temos esse desejo, estamos no lugar errado. Se estamos aqui para nos agradar, estamos no lugar errado. Deus quer nos ser transformar à imagem de Cristo. Enquanto o Guilherme e o grupo do louvor vêm hoje à noite, preparando uma música para terminar, para deixar qualquer um vir aqui no altar para ajoelhar, para conversar com Deus. Não é que somente aqui converse com Deus, converse para qualquer lugar. Mas às vezes aquele ato de humildade, de sair do nosso lugar, de ajoelhar, de estar diante de Deus, leva mais sério a comunicação que nós temos com Ele. Mas talvez você nos visitando hoje à noite, ou membro dessa igreja, mas não é salva. Você nunca entregou. Eu acho que é claro, a pessoa que por muitos anos numa igreja que não ajuda, só causa divisão, cheio de opinião, acha melhor que todo mundo. O problema é que não tem Cristo. Não tem Cristo, por isso não tem esperança de melhorar. Não tem como Deus fazer um trabalho na sua vida. O trabalho que Deus faz é através do Espírito Santo que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida. Se nunca entrega a sua vida, não tem nada para Deus trabalhar na sua vida. Pode ser que hoje à noite será essa noite que você entrega pessoalmente a sua vida diante de Deus. Enquanto nós ficamos em pé e nós ouvimos e cantamos essa última música, pede para Deus procurar no seu coração se há certo, se você está no caminho certo. E se você tem dúvida, tem algo dentro de você que você sabe que não está certo, então, converse com Deus, pede perdão.
Se você ainda acha que as suas opiniões são mais importantes do que a união, pede para Deus te perdoar. Não é cultura, não é passado, não são igrejas que mandam. O que manda é isso, a palavra de Deus. E se nós não estudarmos 66 livros, nós não vamos ter o bom ânimo, a perseverança que leva à esperança. Faça isso. Domingo passado eu dei o desafio para procurar alguém na igreja que está sobre um fardo pesado, fisicamente, que precisava ajuda. E ajuda, aliviando um pouco do fardo. Eu não sei se alguém fez isso. Essa semana, gostaria que nós gastamos mais tempo no Antigo Testamento, lendo as histórias, para nos renovar a nossa bom ânimo, perseverança e esperança. Deixa a palavra de Deus falar com você essa semana, enquanto nós cantamos. Que nós precisamos de Jesus todo momento. Não é só para evitar ir para o inferno. Não é um ingresso. Agora eu tenho Cristo, eu vou para o céu. Então eu estou esperando para abrir as portas do céu. Eu vou continuar com a minha vida, pelo menos eu tenho um ticket, eu tenho um ingresso na minha mão e eu vou para o céu. Está totalmente errado. Jesus, nós precisamos Ele diariamente, para Ele nos transformar tudo sobre nossa vida, para que nós possamos viver vidas santas, todo dia, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu quero te falar essa semana durante o acampamento. No sábado nós vamos ter um batismo lá no acampamento, tá? Tem algumas pessoas esperando e nós vamos aproveitar o acampamento, onde vai ter pelo menos 130 membros. Quando nós fazemos domingo à tarde na casa do pastor Red, aparece os 30, 40. Mas nós vamos ter mais pessoas, tá? Ora para essas pessoas que vão ser batizados e ingressar domingo na nossa igreja como membros, para que eles possam continuar querendo ser parte do corpo de Cristo, onde eles possam crescer na fé. Amém? Como nós sabemos, segundo essa lição, que somos fortes ou fracos? Será que levantando nossas mãos, quem é forte, quem é fraco? O irmão fraco, o irmão forte, a irmã forte. Sabe a diferença entre opinião e doutrina? E não briga sobre opinião. Luta para o que está certo. Mas não briga, não condena, não julga opiniões. Pense bem o que nós fazemos. E essa vai te falar, eu sou fraco, enfermo ou forte. Pense nisso essa semana.